E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar, e é o terceiro vídeo que eu tô fazendo sobre um tema que é uma manifestação nazista que aconteceu na Polônia. Na verdade não foi uma manifestação nazista, foi uma manifestação supremacista. E causou muita polêmica o primeiro vídeo que eu fiz sobre o assunto. Eu fiz um outro vídeo no mesmo dia, que foi ontem, falando dessa vez sobre um pequeno erro que várias das pessoas que estavam se queixando estavam cometendo, e prometendo que ia fazer um vídeo com uma carga de provas maior, explicando melhor a situação que eu retratei no primeiro vídeo de todos. E eu tô fazendo isso agora. E a questão é a seguinte: primeiro de tudo, me surpreendeu muito a polêmica que esse tema tá criando. O título do meu vídeo é exatamente o seguinte. Vou pegar aqui. Manifestação nazista, agora na Polônia. Ou agora na Polônia porque tá fazendo uma alusão a uma outra manifestação por parte dos supremacistas que foi feita nos Estados Unidos. Vamos supor que esse vídeo se tratasse de algo que não ocorreu. E que, eu discordo, foi algo que ocorreu. Mas vamos supor que tratasse de algo que não ocorreu. Eu não consigo ver nada demais, nada tão ofensivo nesse vídeo a ponto de deixar tanta gente revoltada. Primeiro de tudo, manifestação nazista na Polônia. Segundo o que eu retrato nesse vídeo, essa manifestação nazista a ter atraído 60 mil pessoas. A Polônia tem uma população de 30 milhões de pessoas. 60 mil pessoas é ninguém perto da população total da Polônia. Primeiro que várias pessoas que estavam nessa manifestação, não a maioria, mas uma parte grande, veio de outros países. Foi meio como turista para participar dela. Então eu não tô ofendendo de maneira nenhuma o povo polonês dizendo isso daí. É basicamente que nem eu noticiar sobre um grupo de torcedores do Corinthians que promoveu algum ataque terrível, matou um torcedor de outro time, e aí dizer que todo torcedor do time do Corinthians é violento. Isso não tem nenhuma relação. Eu tô deixando claro que foi um grupo, foi uma manifestação. Aqui no Brasil a gente tem várias manifestações com as pautas mais bizarras do que você pode imaginar, e não significa que alguém noticiar isso em outro país tá chamando nossa população de uma população bizarra. E ainda mais, quem fez essa crítica, eu acredito que não tenha assistido o meu vídeo, porque no vídeo eu frisei tanto que na Polônia você tem um dos movimentos antifascistas e antinazistas mais fortes do mundo também. Então, parece que a pessoa não assistiu para me acusar de ser desonesto com o povo da Polônia. Não faz o menor sentido esse tipo de acusação. Aliás, muitas das coisas que eu recebi de crítica foram por parte de pessoas que não assistiram ao meu vídeo. A gente tem uma situação, por exemplo, também, muita gente disse que foi uma manifestação contra o nazismo, contra o comunismo, que não foi uma manifestação de cunho supremacista, de cunho intolerante. Essas pessoas estão 100% erradas por um motivo bem simples. Eles argumentam com uma foto que é verdadeira e que foi tirada na Polônia, do símbolo do comunismo com um X em cima e do símbolo do nazismo com um X em cima. Essa foto está disponível na internet, ela foi publicada em vários sites em 2015, 2016. Então não faz sentido, essa foto não aconteceu no dia 11 de novembro. E se tivesse acontecido, seria em outra manifestação. A gente teve essa manifestação supremacista lá na Polônia, sim, tivemos ela. E ao mesmo tempo tivemos no dia seguinte manifestações repudiando essa manifestação. Não à toa, não tenho dúvida de que essa manifestação aconteceu por causa disso. Você pode ir nos sites dos jornais poloneses. Uma parte desse vídeo vai ser dedicada, inclusive, às fontes, né? Você pode ir no site e você vai encontrar vários manifestos contra esses manifestantes. Então é um grande mito que foi propagado no mundo inteiro. Isso não faz o menor sentido na minha opinião. Não entendi a polêmica que deu, mesmo se eu tivesse me enganado e falado sobre uma manifestação que não aconteceu, seria um erro que eu iria corrigir no canal sem nenhum problema. Não tem motivo pra você sentir ódio por causa disso. Muita gente dizendo, a Polônia sofreu muito, você não pode dizer que tem nazistas lá, ou neonazistas no caso. Eu vou falar sobre essa correção do termo depois, aqui nesse vídeo mesmo. Escuta, tem gente de todo tipo em todo lugar, e você não pode ter a menor dúvida, tem neonazista em todos os países do mundo. Então, essa é mais uma introduçãozinha. Agora vamos pegar outras coisas aqui que eu recebi. Eu comentei numa parte do vídeo, até pra dizer que no Brasil você tem movimentos nazistas. E que se no Brasil tem, eu tô admitindo isso, não significa que todos os brasileiros são nazistas. Logo na Polônia vale a mesma coisa. E muita gente atacando onde existem movimentos. Eu não sei em que país vocês estão morando. Veio até um eleitor do Bolsonaro e disse, só porque eu voto no Bolsonaro eu sou nazista. Eu não falei isso. De maneira outra, tem grupos neonazistas extremamente fortes no Brasil. Pode perguntar para qualquer delegado de polícia civil de qualquer cidade do país se ele não conhece ou não tratou de algum caso a respeito disso. Existem estatísticas que mostram que 180 mil documentos
de pregação neonazista são baixados no Brasil por ano. Óbvio, não significa que todos que baixam documentos desse gênero são neonazistas, mas uma grande parte é. Tem judeus que estão atacados na rua, tem grupos assumidamente neonazistas que comemoram a data de nascimento do Hitler em vários lugares do país. Eu tenho origem do sul do país, de Santa Catarina especificamente, e admito que é um dos estados que mais tem movimentos neonazistas do país. Tem aquela piscina que foi encontrada com uma suástica, que são movimentos assumidamente neonazistas. Eles se escondem durante o dia, mas durante a noite eles não têm o menor problema de admitir esse tipo de ideologia. Então é um movimento forte que existe aqui, é inegável que existem investigações, são bandeiras apreendidas frequentemente com inscrições nazistas. Não tem dúvida de que esses movimentos existam, e eu tô dizendo aqui, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o Sul como inteiro, o Paraná, é um dos lugares onde esse movimento mais prevalece. Isso não significa que a população do Sul é neonazista, senão eu estaria dizendo que eu sou um. Então a gente tem que aprender a separar as coisas. Não é porque eu tô dizendo que tem manifestação nazista na Polônia que eu tô chamando os poloneses de nazistas. Se eu digo que 60 mil participaram, significa que outros 28 milhões não participaram. Então a gente tem que entender isso também. Então não chamei nenhum eleitor do Bolsonaro de neonazista, um cara viajou falando isso. A gente tem várias prisões de acusação de apologia ao neonazismo aqui no Brasil. Então não é mentira, tem movimento nazista no Brasil, como tem na Polônia. E aí tem uma outra questão, bom, várias coisas, como eu falei, eu disse exatamente uma coisa e as pessoas reclamando como se eu tivesse dito o oposto. Então isso. Deixei claro que isso não representa a população da Polônia como um todo, representa uma imensa minoria. Deixei claro, falei que foi um dos países que mais sofreu com o nazismo. E aí vem gente e escreve, como você está dizendo que a Polônia, um dos países que mais sofreram com o nazismo, tem um movimento nazista? Então eu disse que foi um dos países que mais sofreu, não tem discussão. Então é gente que não assistiu, e não é pra essas pessoas também só que eu tô gravando o vídeo. Eu tô gravando pra quem criticou com um pouco mais de bom senso. E aí tem um erro que eu cometi nesse vídeo, realmente tem um erro, e impressionantemente, uma pessoa de, sei lá, 2.000 que assistiram esse vídeo em todas as plataformas que eu upei ele em 24 horas, que percebeu, e é um erro até grande. Não é um erro, como eu posso dizer, ofensivo que eu cometi, eu já vou explicar por quê. Foi o Gioi, o pistoleiro, que comentou isso daí. Eu vou ler pra vocês o comentário dele, um dos comentários dele, ele comentou em várias vezes, inclusive. Acho que você foi infeliz em chamá-los de nazistas. São nacionalistas, supremacistas, teocracistas, tradicionalistas, exceto pelo teocracismo. Possuem muitas similaridades com o nazismo, mas chamá-los de nazista remete a um movimento que é de certa forma restrito à Alemanha da década de 30. Seria como chamar o governo da Venezuela de petista, por exemplo. O nazismo em si remonta a uma política de partido que defendia o revisionismo histórico da Primeira Guerra, avançando uma política expansionista e supremacista, entre outras coisas. Claro que o nazismo teve um grande impacto no mundo, e que é atualmente parte dos neonazistas. Esses reverenciam o antigo partido nazista e veem com saudosismo a era de 30. Porém, isso que ocorreu na Polônia é diferente. Ele já tem um histórico de movimentos nacionalistas e supremacistas desde antes do nazismo. De fato, ideologicamente, a Polônia e a Alemanha eram bem próximas nos meses anteriores à guerra. O que quero dizer é que chamá-los de nazista é, além de um erro histórico, segue o debate em um termo tabu, impedindo que seus interlocutores analisem o que de fato está acontecendo. Um movimento que defende uma supremacia branca, um Estado controlado pela religião católica e um isolamento de fronteira. Espero que compreenda a minha crítica, agradeço e abraço. Eu compreendo, concordo completamente. É um erro de expressão, porque não é um erro tão grave como as outras pessoas que me xingaram parece que é. Uma coisa é eu chamar 60 mil pessoas que vão manifestar-se em defesa do país, em defesa até um pouco patrioticamente, chamá-las de nazistas. Porque chamar alguém de nazista, como várias pessoas me chamaram de racista, o que não faz nenhum sentido, é terrível você fazer isso, porque você tá aliviando pra quem realmente tem essa característica. Bom, nesse caso não é esse erro, porque 60 mil pessoas podem não ser nazistas, mas elas são supremacistas, então é tão grave quanto, é uma variante. Mas é um erro, e é um erro que merece ser retratado. Ele tem razão, porque você está prejudicando a discussão. É a mesma coisa, como ele falou, um exemplo que ele deu, eu chamar o governo da Venezuela de petista. Não é petista, eu posso dizer que segue a mesma linha ideológica que o petismo? Pode, é discutível, mas não é petista, porque cada um é referente a um lugar e a um espaço de tempo diferente. Então atrapalha a discussão realmente. Podemos sim chamar de um movimento supremacista. E até ajuda a esclarecer um pouco mais a situação. Esse movimento existia anteriormente ao nazismo na Polônia. Então é um comentário que contribuiu muito aqui no canal. É Gioi, o pistoleiro, ou Gioi, eu não sei pronunciar exatamente.
Ele até sugeriu aqui pesquisar sobre o Partido Nacional Democrata da Polônia. Então, fica meu abraço. Ele contribuiu muito para a discussão. Ó, e aí aqui mais um comentário. Lembra, eu tô fazendo esse vídeo meio solto, sem nenhuma edição, pra também ninguém reclamar depois que eu editei o vídeo inteiro, porque pode surgir todo tipo de crítica, né? Então tá como se fosse uma transmissão ao vivo sem respostas. É mais pra quem se sentiu realmente indignado com aquele vídeo. Ó, normalmente você faz o Robson disse, faz bons vídeos, mas dessa vez tenho que falar que estou decepcionado. O povo polonês sofreu tanto com o regime nazista quanto comunista, e as fotos que eu vi realmente tinham essas bandeiras, mas com riscos vermelhos, eram manifestações contra esses regimes. Se continuar com essa fake news, vai perder toda a credibilidade que ganhou até agora. Essa foto que você disse novamente é real, essa foto foi tirada em outra data. Eu peço que você coloque essa foto no Google Imagens e veja que ela foi publicada em vários jornais anteriormente. E outra coisa, na Polônia como aqui no Brasil também é proibido o uso do símbolo nazista no caso de defender esta pauta nazista. Ou neonazista no caso, como eu já corrigi, né? É errado exatamente por isso. Então, ninguém ia sair numa manifestação na Polônia com uma bandeira com a suástica. A questão é que podiam ter gritos idênticos ao grito que era usado na Alemanha de Hitler, podia ter bandeiras com frases idênticas. Isso você tem, eu vou colocar tudo aqui na descrição, absolutamente tudo que eu encontrar. Mas você realmente não tem nenhuma alusão à suástica. Como aqui no Brasil você não vê no clareado do dia nenhuma alusão à suástica. E tem gente que é a favor do nazismo. A questão é que é proibido. A pessoa sai com isso daí na rua, ela é presa. É bem mais simples essa situação. E o próprio símbolo, é interessante essa questão, porque o símbolo do comunismo é proibido na Polônia. Se não me engano, é o único país do mundo que proíbe isso. Acho que a Lituânia também, não sei dizer ao certo. Então você só pode usar esses símbolos de forma crítica, que é o caso que você tá dizendo aí. Então, nesse caso, não teria como ter fotos de suásticas. Nem falei que tinha, mas tinha várias frases não nazistas, mas supremacistas intolerantes. Novamente, foi um erro que eu cometi no vídeo que o pistoleiro corrigiu. Foi um erro que eu cometi, não foi uma manifestação nazista, foi uma manifestação supremacista. Foi só um erro e não foi um erro que ofendeu ninguém. Porque é tão baixo quanto um supremacista ao lado de um nazista. Aí aqui, ó, o Daniel, que porra é essa de manifestação nazista o quê, cara? Para de destilar desinformação. Os poloneses odeiam tanto o nazismo quanto o comunismo, que só ferraram a Polônia. Essa manifestação deles é pra mostrar que não aceitam a onda de refugiados que está detonando a Europa agora. Exatamente, o que eu falei no vídeo foi exatamente que não reflete a população da Polônia. Outra coisa que é importante frisar, teve a cônsul da Polônia dizendo na internet que não foi uma manifestação nazista e que os familiares dela estavam lá. Não foi a única manifestação do Dia da Independência, teve mais de uma, teve a manifestação oficial que foi feita, em que estava inclusive o presidente da Polônia, que foi uma manifestação nacionalistas que defendem várias pautas que eu pelo menos discordo, mas não foi uma manifestação supremacista branca. Essa manifestação que eu estou dizendo não foi a manifestação oficial que aconteceu, foi uma manifestação paralela que tomou os holofotes da mídia porque ela chamou atenção pelas ideias retrógradas que estavam defendendo. No dia seguinte, você teve várias manifestações com milhares de poloneses criticando essa manifestação. Então os próprios poloneses admitem que tem esse tipo de gente no país deles. Eu não consigo entender quem tá acusando de ódio contra polonês, contra a Polônia. Isso não faz o menor sentido. Conheço pessoas da Polônia, das quais sou bem próximo, inclusive. A mentira não foi nazista. A Polônia tem a versão nazismo, já falei que tem. Novamente, bandeira nazista ou racista porque é proibido. Por isso que não tinha, porque é proibido. Mas tinham frases racistas sendo gritadas. Estão nos vídeos, vou colocar os vídeos aqui na descrição pra facilitar, mas se você pesquisar, você já encontra. E, novamente, bandeiras são proibidas, por isso que não tinha. E não disse que tinha. Disse que essas ideias semelhantes eram propagadas. E vamos supor que eu tivesse me enganado, sabe? Não consigo entender por que tanta revolta. Pra quem se desinscreveu do canal é porque não consegue escutar uma opinião discordante, então basicamente 1 hora ia se desinscrever. São poucas pessoas, várias pessoas que criticaram o vídeo foram muito sensatas. Essas poucas que foram nessa linha ou de xingar e falar que vai se desinscrever foram a minoria, não à toa, não ocorreu uma grande redução no número de inscritos. Várias alusões também falando que eu tô parecendo a TV Globo. A Globo não noticiou isso daí.
Não sei se já serve de útil. A Globo em nenhum momento noticiou esse acontecimento na Polônia. Eu procurei e não achei nada, então não entendi quem comentou isso. Ó, tô andando, mas é que tem muito comentário nada construtivo. É impressionante. Ó, e aí depois no outro vídeo que eu fiz, que foi justamente críticas aos vídeos da manifestação, né, nazista na Polônia, naquele vídeo eu foquei nessa questão de uma bandeira que a pessoa tá usando pra dizer que foi uma manifestação antinazista. Eu posso garantir que uma coisa essa manifestação não foi antinazista, não tinha ninguém, não existem fotos, você tá dizendo que tem, mas não tem fotos desse dia 11, tem fotos anteriores de alguém contra o nazismo, não foi a bandeira dessa manifestação. Então é importante lembrar disso também. O Aquiles Prates também me deu um apoio aqui, eu agradeço a ele. Um abraço pra Angélica, que fez críticas extremamente construtivas. Ó, a Angélica também fez um comentário aqui bem interessante. Bem, espero que o comentário sobre a declaração do cônsul também. E um detalhe, talvez tivesse evitado tudo isso ao colocar as fontes e o título fosse: enquanto a maioria do povo da Polônia repudia o nazismo, um grupo pequeno faz manifestação ao favor. Realmente, esse título seria completamente verdadeiro. Enquanto a maioria do povo da Polônia repudia o nazismo, um grupo pequeno faz manifestação a favor. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu não coloquei isso no título, na verdade, porque eu achei até desnecessário. Pra mim é tão óbvio isso daí que eu achei desnecessário. Eu até mudaria o título, mas se eu mudar agora, muita gente vai xingar por eu estar mudando agora. Então... E ela falou também pra comentar a declaração da cônsul. A cônsul, eu acredito que foi um mal entendido que aconteceu. Realmente, ela tinha familiares na manifestação oficial dos nacionalistas. Não nessa manifestação nazista que aconteceu em paralelo. Então, acho que por isso que teve essa argumentação dela. Eu acho que ela se enganou. Eu discordo dela, mas eu acho que foi por um engano. Aí o jurista, quer dizer que todo mundo que criticou seu vídeo está errado. Os grandes canais de direita do Brasil estão errados. A consuleza da Polônia está errada, etc. Só você está certo, não é? Olha, eu fiz um vídeo sobre esse assunto, na verdade eu gravei anteriormente, eu gravei logo depois que saiu o negócio da Consul, então quase nenhum canal tinha comentado, é que o vídeo demora pra sair porque eu vou programando os vídeos, dependendo do tema, quando é um tema que não tem problema em sair o vídeo 2, 3 dias depois. Eu assisti depois os vídeos criticando quem falou sobre isso, e eu acho eles estão errados e eu acho que nesse caso eu tô certo. Eu errei no que o pistoleiro falou aqui, eu errei em chamar de nazistas e não de supremacistas, mas eu acho que os outros estão errados. Pesquisei, olhei fontes do país, falei com um ou dois poloneses, fiz tudo isso e cheguei à conclusão de que o que eu disse não está na essência errado. O que eu errei não foi algo tão absurdo e eu já tô corrigindo aqui. Foi em chamar de nazistas quando na verdade são supremacistas, algo tão ruim quanto. Ó, vai perder muitos inscritos por falar mentiras, não foi mentira. E não perdemos, eu publiquei esse vídeo, tinha 27.170 inscritos, caiu pra 27.150 em um momento, agora já tem 27.200 ou 150, não sei muito bem. Várias pessoas que não assistiram o vídeo comentando. Tem comentário que nem dá pra entender. Aqui, o comunismo e o nazismo são proibidos por lei na Polônia e na Ucrânia. Comente também sobre isso. No outro vídeo você disse 60 mil nazistas. Aí pulou pra 60 mil primeiro. Foi um erro de expressão porque eu gravei aquele vídeo na urgência, eu comentei no vídeo e logo embaixo coloquei grandão, assim. Correção, 60 mil não 600 mil. Tá na cara que foi um simples erro de valor. Que na prática não faz diferença. Então, imaginei que eu encher o saco, quase deletei o vídeo por causa disso. E se é pra encher o saco com esse detalhe que eu estou corrigindo, é melhor que enche o saco mesmo e saia do canal. Porque em algum outro momento ia se queixar de outra coisa e ia se desinscrever. E são proibidos por lei na Polônia e na Ucrânia mesmo. São proibidos. Por isso que não tinha ninguém andando com uma suástica. Novamente, Globo não noticiou isso.
Aí o Breno falando que se fosse 6 mil dava pra acreditar, 60 mil não dá. Realmente, e frisando, não foi uma manifestação nazista, foi supremacista. Isso é uma diferença, eu repudio com tanta firmeza quanto, mas se você for pensar, Breno, 60 mil não é um número tão alto assim. 60 mil é o número que foi dado pela polícia de Varsóvia. Não é, tá nos links aqui de baixo. Não é um número tão alto assim, você tem 30 milhões de população, é um número muito irrelevante. É muito irrelevante. É relevante a ponto de eu gravar um vídeo aqui do Brasil falando sobre o tema, mas não é relevante a ponto de dizer que isso é um pensamento predominante na população da Polônia. Como eu falei, aqui no Brasil tem um movimento forte também. E não significa que tinha gente lá no meio que não tava lá também por engano. É, gente até mais nova que ainda não formou muito bem opinião. Então tem tudo isso, né? Não significa que são 60 mil psicopatas. Predominantemente a pauta da manifestação, como eu disse, era supremacista, intolerante. Predominantemente. Não significa que todos lá eram isso profundamente, não eram isso por ignorância e não por acreditar mesmo nesse tipo de ideia. E novamente, não foi a única manifestação, podia até ter falado isso no primeiro vídeo, mas não achei grave não falar porque não era o foco. Não era a única manifestação do dia 11 de novembro. Era uma das várias manifestações, era paralela à manifestação oficial, que era onde realmente tinham poloneses que estavam celebrando unicamente o fato de serem poloneses, do país deles, da independência do país deles. Era isso. Essa manifestação aconteceu no mesmo dia. Foi uma outra manifestação entre várias que aconteceram. Não acho que precisaria ter destacado isso no vídeo, porque pra mim é meio óbvio, na verdade. O André Guilherme também comentando que morou na Inglaterra. Teve muito contato com poloneses, porque tem muito polonês em Londres, que são pessoas muito trabalhadoras. A maioria que ele conheceu, segundo ele, era extremamente antissemita. Não me espantaria uma manifestação nazista lá, apesar de toda a história da Polônia. E aí ele comenta sobre que o conservadorismo é muito presente na Europa, segundo a visão de quando ele morou lá. A maioria não apoia, mas é uma minoria que curte o sistema, comento também. Se o próprio consulado polonês já falou que era fake news, não há muito o que debater. Acho que sempre há. O governo de um país nunca é referência sobre o que acontece lá dentro, na minha opinião também. É só você imaginar fazendo uma reportagem no exterior e aí um diplomata, a pedido do governo Temer, responde uma reportagem lá. Vai saber... A gente sabe que o governo do Michel Temer não é confiável. Se eles ficarem respeitando a opinião do nosso governo lá fora, eles vão receber... Eles vão acreditar em várias fake news. Então, o fato de uma cônsul ter dito alguma coisa não significa, na minha opinião, por ela ser cônsul, absolutamente nada. Significa tanto contra a voz de qualquer polonês. Tem valor o que ela falou? Tem, por ela ser polonesa, não por ela ser cônsul do país. Exatamente por isso. O fato de ser cônsul pra mim não faz absolutamente nenhuma diferença. Um abraço pra Regiane, que sempre dá um apoio, falando que é só necessário fazer as devidas correções. Eu concordo plenamente. O André Coracini, assume que errou simples. Eu acho que como um todo eu não errei. Vocês sabem aqui que eu não tenho problema em assumir que eu errei em nenhum tema. Não teria porque agora ficar de birra e não assumir. Mas o que eu errei, como eu disse, foi numa expressão que eu usei de forma errada. Que foi a expressão nazista, devia ter usado supremacista. Ou talvez até neonazista, que seria novo nazismo, né? Devo acreditar em você ou no consulado polonês? Eu acredito mais em mim, como eu acredito mais num jornalista polonês do que num cônsul brasileiro que está recebendo ordens de superiores. No alto lá tá o nosso querido Aloysio Nunes, ministro de Relações Exteriores. E contra a própria família da cônsul tá na passeata novamente. Acredito que foi um engano por parte dela. Não acredito que foi mau caratismo. Acredito que foi um engano por parte dela. Ele estava em outra manifestação do Dia Nacional.
Não é o que eu tô encontrando lendo jornais do país dela, tem link na descrição, e lendo vários jornais internacionais. Ó, a Bianca comentando, impressionante o declínio moral e racional dos comentários do outro vídeo. Fiz questão de ler cada um. A cada dia eu fico mais assustada com a fúria dos internautas em ofender alguém. Estamos num período de regressão na humanidade. Olha, eu acredito, Bianca, que são pessoas barulhentas apenas. Que se você for ver, expressivamente foi um número bem baixo. Então um vídeo que teve, sei lá, 200 dislikes, teve um número igual de likes, de pessoas que não se manifestaram tanto. Então a questão é que tem gente que é muito barulhenta e a internet acaba sendo um bom meio pra fazer barulho. Não significa que como um todo o pensamento seja esse. De 27.100 inscritos, só 60 no máximo saíram do canal por causa disso. Mais gente discordou, mais gente um pouco mais tolerante, que sabe discordar e que sabe discutir e esperar pra responder. Uma outra observação que é importante, esse vídeo está sendo feito, eu vou tentar publicar ele, agora são 10h30 de quarta-feira, eu vou tentar publicar ele o mais cedo possível para atingir um público maior. Se publica muito de madrugada, o público atingido é menor. E amanhã já tem vídeo preparado para entrar no canal também. Então eu vou já publicar esse vídeo com vários links de bibliografia, com vídeos, com fotos, lembrando de frases nazistas, não, de frases supremacistas, de frases intolerantes na manifestação. Não tem nenhuma, nem procura. Se você acha que já é um absurdo por não ter, então pode ir embora. Nenhuma foto com uma suástica. E não falei que tem. São ideias semelhantes ao do nazismo. É proibido andar com uma bandeira com uma suástica na Polônia, a não ser que seja uma bandeira criticando a suástica, como já aconteceu a foto que tem um X em cima da suástica. Então, por isso que não tinha. Se tivesse, a polícia ia prender. É bem simples essa situação. Então, não vai ser uma birra dessas que vai mudar a realidade do que aconteceu nessa manifestação, na minha opinião. Ó, os jornalistas internacionais que propagaram essa fake news já estão se retratando. Você vai continuar no erro, lembrando que o equívoco a princípio é sobre o número de pessoas apoiando o nazismo. Eu realmente não vi muita gente se retratando. O Sabotei publicou até um link aqui do Twitter de um jornalista falando que ele deletou por causa da contagem do número de pessoas. Mas usando a fonte, eu posso abrir a brecha, pode ser que não sejam 60 mil, mas não foi novamente a única manifestação nacionalista do dia, foi a única que teve esse viés. Os números da polícia dizem 60 mil pessoas, isso que eu tô achando estranho, essa retratação dele, mas de qualquer forma fica a brecha, pode ser que tenha sido um pouco menos. E o que ele está dizendo aqui não é nem que o número é menor, é que a maioria dos que estavam nessa manifestação não eram grupos autoritários, eram grupos diferentes. E aí pega aquela coisa que é comum a gente ver aqui no Brasil, que um grupo pequeno numa manifestação acaba passando imagem de que a pauta principal da manifestação foi aquela. Mas eu acho que não foi o caso. Eu realmente acho que não foi o caso. Acho com base que não foi o caso. Eu acho por ler os jornais de lá, por ler jornais de modo geral e ver que nessa manifestação restrita eram 60 mil que tinham essa bandeira. E tinham outras com muito mais gente que eram de bandeiras diferentes. E aí depois é engraçado que esse mesmo jornalista comenta que tá fazendo isso porque tá fudido de notificações. Então já mostra que ele fez isso por uma certa pressão também. E aí novamente uma pessoa compartilhando essa foto aqui. Vou até mostrar pra vocês. Que não foi tirada nessa manifestação. Foi tirada há mais de um ano, você descobre isso sozinho. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa pra falar aqui. Aparentemente não. A resposta é basicamente essa. O assunto tá encerrado. Qualquer tipo de comentário de mais ataque não vai ser respondido. Não vai ser respondido. E os únicos comentários que vão ser respondidos vão ser os comentários mais tolerantes. Os únicos que vão ser respondidos. Então, se você comentou atacando, simplesmente vai fazer isso agora, você está se desgastando, você está perdendo o seu tempo. É isso, gente. Esse foi o vídeo. Fontes aqui na descrição. Vai ter várias já no momento que o vídeo sair.
E aí, aos poucos, até durante a madrugada, eu vou colocando outras. Quero que esse vídeo vá pro ar o mais rápido possível. Um abraço, até mais. Vídeo sem nenhuma edição, então ficou desse jeito. É focado basicamente para quem viu outro vídeo e se sentiu indignado, e não para quem viu e se sentiu indignado por motivos irracionais, por motivos meio loucos, mas por quem viu e realmente discordou com base e foi respeitoso na hora de argumentar. Um abraço.